E agora vamos à última entrevista dessa jornada, fechando com chave de ouro, a semana Fature o Dobro, o aquecimento. Hoje aqui eu vou conversar com o Dr. Fernando. Dedico aqui exatamente essa entrevista para quem acha que não dá para dobrar o faturamento atraindo paciente high ticket, ou que seria impossível, muito difícil, só com consultas. Então você que é psicóloga, psicólogo, você que é psicanalista, que nem o Dr. Fernando, que é do Rio de Janeiro, essa live aqui é para você. E ele vai contar como é que foi para ele aplicar esse método no consultório dele só com pacientes de consulta. Fala, minha professora, tudo bem? Tudo bem? Prazer ter você aqui com a gente. Muito obrigada por participar, pelo seu tempo. Prazer é meu, querida. Pode falar. Escuta, fala um pouco para quem não te conhece aqui, que eu já te conheço bem até. Qual a sua especialidade? Qual cidade que você atua? Quantos anos você está formado? Qual que é o típico paciente que você atende? A área que você atende? Então, eu sou psicanalista, eu estou formado há 12 anos, estudo saúde mental há 18. Eu me especializei no público LGBTQIA+, como eu tenho um filho trans, é uma vivência muito importante e eu achei que não havia como eu deixar de atender esse público. Hoje ele é 50% das pessoas que eu atendo Uau! e o que é, assim, bastante importante, foi uma coisa que você me orientou muito. Você falou, foca na sua especialização. E hoje, mais de 50% das pessoas que eu atendo são desse público LGBTQIA+, e cada vez mais as pessoas me indicam por conta da especialização. Então, já fica aí a primeira dica, né? Quando a Nanda falar, foque na especialização, foquem na especialização. Como foi que você me conheceu? Qual foi sua primeira impressão? Que geralmente, assim, a maioria dos psicólogos ou psicanalistas falam: ah, isso não vai funcionar para mim, eu trabalho só com consultas. Então, como que você chegou na semana Fature o Dobro e você achou que isso ia funcionar para você? Não, é porque como eu tinha que renovar a questão de mídia, eu até trabalhei com uma consultoria para fazer uma questão de estratégia de mídia. Só que quando você falou, gente, não adianta você pegar e trabalhar a mídia para você conquistar novos clientes. Isso não vai acontecer. Eu pensei assim, eu falei, a Nanda tem muito que me ensinar. E você estava certíssimo, porque hoje eu gasto 100% do meu tempo interagindo exatamente com os profissionais que vão me mandar os high tickets, que são outras pessoas de saúde, principalmente psiquiatras, mas também gente que vem fazer bariátrica, gente que passa por hormonização de pessoas trans, gente que passa por gastro, que faz cirurgia, né, de redução de estômago. Então, são coisas que têm a ver com saúde mental, que mexem com compulsão e que são pessoas que precisam de atendimento pré e pós-cirúrgico. Então, depois que eu foquei na sua orientação, você falou assim, cara, e aqueles psiquiatras dos pacientes que já vêm com um psiquiatra que você não conhece? Por que você não vai lá e não acessa esse pessoal? E estou fazendo isso e está gerando mais pacientes. Então, assim, no geral, o grande recado que eu posso dar é, cara, essa Nanda falou, faça. Depois... Conta, vamos voltar só um passo, que máximo. Eu sei que você está tendo muito resultado, então já quero te dar muito parabéns. Mas o que foi a primeira coisa que você implementou e o que você observou de mudança, principalmente no consultório, em termos de mais pacientes, faturamento? Qual que foi o reflexo? Para um queridíssimo, respeitadíssimo Health Plan. Sabe quantos pacientes não entraram depois que eu comecei a fazer Health Plan? Todos entraram, todos entraram. Então, assim, eu sei que a base o que você mais fala é, cara, fatura o dobro, fatura o dobro, fatura o dobro. O fato é o seguinte, o Health Plan não é só uma questão de faturar o dobro. O Health Plan, ele mostra para a pessoa que você, numa primeira entrevista, você consegue, no meu caso de saúde mental, eu consigo perceber mais ou menos 3 dores dentro daquele esquema que a gente customizou, vocês ajudaram. Exatamente. Depois das 3 dores, eu coloco 3 orientações de trabalho
e no final 3 objetivos. Por quê? Porque você pega o trabalho que eu estou sugerindo, é o manejo para fazer com cada uma daquelas dores, associada ao que a pessoa quer resolver, porque a pessoa não vem dizendo, eu quero ficar melhor de um TPB, de um TAB e de um TAS, e nada disso. Eu nem sei que... Ela nem sabe o que é isso. Ela quer resolver um problema de relacionamento com o filho dela, ela quer dormir bem, ela quer parar de ter, nem fala ansiedade, fala estresse. É. Então, a gente colocando isso em 1 hora, a gente conseguindo montar essa tabelinha, que vai mudar durante o tratamento, aquilo muda, mas a pessoa percebe que você ouve, que você está prestando atenção, que você acolhe e que você já tem alguma ideia de para onde ir, mostra um pouquinho também de objetividade no tratamento, que em saúde mental, pasme, isso é uma coisa que é um pouquinho, que os pacientes procuram e que é um pouquinho difícil de fazer, por isso que é legal colocar. O fato é que o cérebro, neurologicamente, ele percebe as mudanças. Por isso que a pessoa pode comprar a roupa que quiser, pode comprar a bolsa que quiser, pode comprar o carro que quiser, viagem que quiser, mas depois o cérebro cansa. E as pessoas não estão acostumadas com essa recepção. Quando você recebe o paciente dessa maneira, a pessoa olha e fala, nossa, no mínimo, nossa, está prestando atenção em mim, está me acolhendo, ele entendeu o que eu falei. E chega na primeira sessão, a gente chama tecnicamente de transferida. Então, eu colhi uma mensagem de uma mãe, de uma pessoa trans outro dia, ela falou para mim, Fernando, essa primeira consulta, só faltam 5 minutos, então eu quero te falar uma coisa. Eu não vou levar o que eu aprendi aqui com você hoje, o que eu tive de insight, na verdade, que fui eu que saquei, para o meu relacionamento com minha filha. Eu vou levar para a minha vida, porque foi uma coisa profunda, tão legal. Então, onde é que eu estou querendo chegar? Por que eu estou te falando isso? Porque não existe técnica, Nanda, que faça você, na primeira consulta, a pessoa te fala uma coisa tão importante. O que acontece é, como você fez o Health Plan, ela chega transferida já na primeira consulta e já presta toda a atenção do mundo do que você está falando. Aí ela tem os insights, porque ela está querendo fazer o trabalho, ela está querendo mudar. Aí no final é possível isso acontecer, por causa da sua dica do Health Plan, que eu sou extremamente grato. Obrigada. Quando você fala transferido, a palavra que eu usava na época que eu comecei a apresentar valores, que não tinha nada a ver com Health Plan, porque obviamente, né, nada a ver. Hoje o Health Plan eu penso como se eu fosse paciente, eu criei o Health Plan. Mas a gente falava uma palavra que eu acho que tem muito a ver com o que você falou, despertado, entendeu? A gente despertava a pessoa para compra daquele produto que eu vendia quando eu trabalhava no mercado securitário. A gente vai e desperta ele para a necessidade de que ele precisa do produto. Quando você falou agora o transferido, para mim é exatamente o que você fez. Ela chegou já conscientizada e despertada que aquilo ali é o tempo da semana dela mais importante. Ela cuidar da saúde mental, que vai afetar todas as áreas da vida dela. Você despertou ela, entendeu? Pois é, Nanda, isso é muito importante. E outra coisa que é importante é que você vê lá no início da minha primeira carreira, vamos dizer assim, eu também trabalhava com essa área de vendas e não adianta, porque quando você Conta um vira... pouco mais para quem está aqui, o que você fazia, como é que era isso, por que você virou psicanalista? Eu estudei saúde mental principalmente por causa do meu filho, porque eu precisava ajudar ele para entender, porque ele ia no psiquiatra uma vez a cada 3 meses, ele ia no psicólogo uma vez a cada semana, mas eu precisava entender o que era aquilo. Então hoje, quando eu sou do Mães pela Diversidade, que é isso é um grupo de mães do Brasil inteiro que acompanham e ajudam, apoiam a comunidade LGBTQIA+. Então, quando eu olho para isso, né, quer dizer, o trabalho que a gente tem para fazer, eu penso assim, tudo que eu trabalhei antes, quer dizer, trabalhando em vendas, eu simplesmente virei uma chave que agora eu cuido da saúde. Então eu passei a ter o foco nos pacientes, nos transtornos. Então, quando alguém chega para mim e fala para mim, cara, como é que você vai fazer com o seu consultório? Não tem jeito, eu tenho que ouvir o que a Nanda tem a dizer. Ela sabe me orientar como fazer
com aquele tipo de cliente que não tem nada a ver com tecnologia como era antigamente, tem a ver com pessoas e consultório. Então, por isso que eu acho que mesmo que você tenha um background, né, corporativo, que nem é o caso que eu tinha na área de tecnologia, quando você vira para a área de saúde, por acaso a minha saúde mental, mas não adianta, você está muito focado nos seus pacientes e é melhor você não perder esse foco mesmo. Você está fazendo o seu trabalho correto. Deixa alguém contar para você como é que você faz com o consultório. Porque a grande verdade, Nanda, é que quando eu discuto valor hoje, claro que eu tento ser razoável dentro daquelas orientações que você dá, mas o fato é o seguinte, a pessoa fica quando ela valoriza o meu trabalho. Então, até algumas pessoas, quando teve renovação anual, quando teve alguns outros estilos de tratamento, quando eu mudei de consultório, ou então as pessoas mudam, lembra, né? Que eu atendo em vários consultórios, alguns consultórios são mais high ticket como consultório do que outros. E às vezes a pessoa não quer acompanhar. Cara, isso só acontece da pessoa sair quando ela não dá não dá valor para aquilo ali. Tanto que a grande maioria, graças a Deus, passou, trocou, mudou, os valores são diferentes e está todo mundo aí. Então, quem está... O fato é o seguinte, Nanda, quem está é porque é high ticket, porque valoriza o trabalho, porque se não valorizar o meu trabalho, a pessoa não vai mudar, que é o mais difícil de saúde mental. Exatamente. Desde que você começou a apresentar o Health Plan, que eu sei que o Health Plan é uma das estratégias mais queridinhas de todo mundo que está no método consultório high ticket, como que você observou que isso mudou no seu faturamento? Quanto que aumentou, você mediu, como que foi? Todos entraram. O Health Plan, entrando no Health Plan, todos entraram. Não teve um que disse não. Então, são características que a gente tinha comentado, né? Quando você está falando de saúde mental, os meninos têm uma tendência de falar saúde mental, eles ficam um pouquinho mais na dúvida. As meninas estão sempre lá, né? Os pacientes LGBTQIA+, têm dores específicas, então estão sempre lá, independentes, né, de gênero. E o que acontece é o seguinte, se eu estivesse trabalhando da maneira que eu estava trabalhando antes, eu já tinha até feito mais do que a gente tinha se proposto. Mas eu acho que não estaria correto, porque o high ticket não tem a ver só com dinheiro. Dinheiro talvez uma consequência. O que eu te garanto agora é o seguinte, quantas pessoas estão no meu consultório hoje que valorizam o meu trabalho? Cara, pelo menos 95%. E dava para ver que antes não era exatamente isso. Segunda coisa, quando você está falando de high ticket, você está falando, olha, eu atendo vocês na região, no Rio de Janeiro, na região norte, Sim. na região oeste, na região sul, abrir Niterói também, ou seja, estrategicamente, tudo 5 quilômetros da minha casa. Se chegar alguém e falar, você também não pode atender mais um pouquinho para lá? Não. Aí você pensa o seguinte, cara, eu já estou fazendo o que até pouca gente faz, são 4 endereços. Uau! Né? Sábado para a pessoa que não pode ir. Ou seja, por que eu faço isso? Porque a pessoa vai toda semana, não é igual que nem você tem clientes médicos, que o cara vai no psiquiatra, por exemplo, uma vez a cada 3 meses. Aí ele vai para onde tiver que ir. Na minha clínica ele vem toda semana, então eu preciso oferecer isso. Mas em compensação, cara, Zona Norte, Zona Sul e Zona Oeste, como você conhece o Rio de Janeiro, está mais do que... Gente, ainda vou para Niterói, então assim, sabe? Aí você vê, é isso. Dei tudo que eu podia dar e a partir daí é com o paciente. E vão para frente. E não fica pensando se poderia mudar o preço aqui, se poderia atender ali. Não tem mais dessa, é muito dinâmico, sabe, Nanda? Você me deu um pragmatismo muito grande, um foco muito grande. Cara, isso aqui é o essencial. Vai por aqui e, cara, é o caminho. E foi mesmo o caminho, com certeza. você antes fazia alguma outra estratégia de postar nas mídias sociais, alguma coisa assim, ou você não queria isso? Como que era a sua abordagem de captação de paciente antes de me conhecer? Eu estava indo por esse caminho. Como eu sou mais old school e eu gosto dessa coisa de... eu ter a primeira entrevista, não só para saber se... Porque eu tenho que saber, além do paciente olhar para mim e ver se ele quer, eu tenho que olhar para o paciente e perceber se ele vai fazer o trabalho. Porque E você consegue ajudar ele, entendi.
trabalho é mais ou menos assim. Imagina que eu tenho uma academia de ginástica. Tá. Para a Nanda, aí eu tô vendo que a Nanda não vai malhar. A Nanda que ela quer pagar a academia de ginástica. Para que se pagando aquele plano anual lá, para ver se ela fica do jeito que ela quer. E eu estou vendo que não vai acontecer. Então, eu na entrevista, eu faço essa discussão e o Healthplan me ajuda muito nisso, para saber, essa pessoa, eu pergunto, vem cá, você realmente sabe o que é um tratamento psicoterápico? Você precisa mudar. Esquece o entorno. Você precisa mudar como você é por dentro, que é a única coisa que dá para mudar. Mas isso, a gente sabe que demanda disciplina, que ninguém gosta, é chato pra caramba, é igual ir para academia e malhar. Vai ser mais difícil no início, você também com o corpo meio flácido, você vai ter que conquistar aquilo. E os pacientes que começam a fazer um tratamento psicoterápico têm essa questão, essa relação com a mente, essa questão psíquica um pouco flácida porque nunca trabalharam, porque trabalharam e não deu certo, ou porque trabalharam, mas tem a parte do psiquiatra, não tem psicoterapia. Então eu olho para aquilo e sou muito objetivo. Eu falo, cara, fala agora na entrevista se você pode, se você quer ou se você não quer. E é uma das coisas que o Healthplan me trouxe, porque é muito objetivo, ou seja, todo mundo que está entrando, eu estou vendo que vai ficar muito mais tempo do que era antes, entende, Nanda? Entendo, total. Que bom que fez tanta diferença para você. Quando você entrou, que você não sabia nem o que era o Health Plan, quando você entrou na... Foi na última, não foi, turma, do curso consultório High Ticket? Foi em junho ou foi em agosto? Foi. E junho ou agosto? Acho que foi agosto. Já que você, pelo que você falou e eu entendi, o que tinha brilhado seus olhos não era dobrar o faturamento. Porque você não queria ter mais paciência aqui. Eu não sei se era isso que você buscava, mas é isso que eu entendi pelo que você falou. O que fez você, como psicanalista, falar esse método é para mim, isso vai funcionar para mim, se você nem sabia o que era o Health Plan quando você entrou? Você, você quando fala, e é legal porque você naquele Green Book, você ensina coisas para quem já conhece de vendas há muito tempo. Então, você me ensinou, por exemplo, aquela coisa do psiquiatra. Quando eu falo com todos os psiquiatras que me trazem, mas eu não falava com psiquiatra que vinha de determinado paciente. Por que não? Porque eu simplesmente não estava aberto, porque eu não estava ligado nisso, entende? Então, o dobrar do faturamento, claro que sempre foi objetivo meu. Eu sabia que isso acontecia, mas como eu já tinha trabalhado em vendas, eu sei que isso é uma consequência. Eu vou arrumar estrutura e a coisa vai acontecer. Então, eu garanto para você, não é uma questão de dobrar o faturamento, porque eu nunca quis dobrar o faturamento. Eu quero multiplicar o faturamento por muitas vezes, mas eu quero fazer de uma forma consistente, com aqueles pacientes que eu vou trabalhar, que passaram por mim, que vão passar por mim, estão passando por mim, e que eu vou fazer diferença para aquelas pessoas. Só que esse trabalho de terapia de toda semana é um trabalho, quando não é casal ou quando não é família, é um time. E eu preciso do outro time. Então, isso que você me trouxe, que é uma consequência natural, porque as pessoas estão aproveitando mais. Por quê? Porque é como se eu tivesse, igual o Steve Jobs, né? O que ele mais ensinou não é fazer uma coisa nova que nem um smartphone. O que ele mais me ensinou foi você saber recrutar. Toda vez que ele tinha um projeto novo, ele não tinha Apple na mão, mas ele sabia recrutar muito bem. Então, entre aspas, eu estou recrutando de uma maneira absolutamente mais favorável os pacientes que estão entrando em tratamento, entendeu? Fez todo sentido, que máximo. Eu nunca tinha ouvido essa analogia. Tinha alguma estratégia ou alguma coisa que eu falei que você falou, nossa, isso tudo aqui que ela está apresentando é muito mais para médico do que para mim? Alguma técnica que você não tinha? Eu escuto muito isso, por isso que eu estou te perguntando. Eu escuto isso muito dos psicólogos, psicanalistas. O que acontece é o seguinte, você só tem que tomar cuidado, porque o médico, as pessoas vão ao médico numa frequência muito menor. Então, por exemplo, como é que eu digo? Diferente. Eu não posso arriscar. Pronto, eu acho que tem uma maneira que o meu comigo é diferente. Eu tenho um engajamento. Eu não posso chegar para uma pessoa. Vou dar um exemplo. Digamos que de todos os meus high ticket, eu escolho, não, eu vou fazer preço social em X pacientes. Uhum.
posso botar preço social em mais pacientes do que eu vou aguentar durante um ano. Por quê? Porque é engajamento. Cara, tem um monte de gente que está virando um ano comigo, que vira outro ano e outro ano. Então, o que que acontece? É um tratamento realmente. É um tratamento realmente. Então, assim, a maneira como você coloca as técnicas principais, dá sim, e você entende muito bem do ponto de vista de quem vai fazer tratamento, que é bem diferente de quem vai fazer consulta. Vou dar um exemplo. Na hora que você estava falando do médico de consulta, é um pouquinho diferente do meu caso, mas quando você fala tratamento, vou fazer o health plan para uma cirurgia, para uma coisa de mais engajamento, cara, cai como uma luva, exatamente. 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 Eles têm muita resistência de apresentar, de achar que funciona. Então, assim, é muito importante você estar falando isso. Muito obrigada. Teria alguma, tinha alguma coisa que você achava assim? Eu sei que a sua rotina é super pesada, que você trabalha pra caramba. Tinha alguma dúvida que você achou que ia ser complexo você implementar? Como que você se organizou para assistir às aulas? Cada pessoa tem uma história quanto a isso. Você ia para Niterói, para o seu consultório, ouvindo a aula? Como é que você se organizou para assistir e ser um dos super comprometidos? Bem, é a mesma coisa que você fala da sua relação com os médicos e de uma relação que não pode ser diferente dos pacientes para comigo, psicoterapeuta. Se aquilo é importante para você, você bota aquilo como prioridade. Porque se saúde não é a sua prioridade, esquece, cara, esquece. Esquece, não vai acontecer. Então, quando eu peguei e percebi, falar, Nanda está falando coisas que ela está me ensinando. Aí eu tive, de um certo ponto, uma humildade de já ter trabalhado com isso no mercado corporativo, internacional, pesado com isso. Eu falei, mas ela tem coisas para me ensinar porque o consultório é diferente. E aí, quando você focou em consultório de saúde, eu falei, cara, eu tenho muito para aprender com ela. Quando eu peguei, como é que é vestir as sandálias da humildade? Falei, eu vou aprender. Cara, ficou ótimo, porque tudo ali eu fiz, aprendi, e até o Health Plan, quando eu já tinha feito muito trabalho, muita apresentação em inglês e espanhol, já tinha feito de tudo. Quando você olhou o Health Plan e botou um monte de coisa vermelha lá, eu dei a sorte, né, de você ter olhado o meu Eu e lembro. ter botado olhou de vários, eu falei, cara, como que, mas é óbvio. Por quê? Porque na hora que eu boto um objetivo, é óbvio que o objetivo tem a ver com a dor da pessoa. E a dor da pessoa, de novo, não tem transtorno, não tem nenhuma tecnicalidade. Eu estou com problemas de relacionamento. Eu estou me sentindo fraca psicologicamente. Eu estou sentindo culpa e raiva. Coisas simples, coisa na Simples. linguagem. Exatamente. Você só faz sentido o tratamento se no objetivo você endereçar aquele, Na linguagem aquele. dele, né? Então, bem, é o seguinte, eu não estou querendo minimizar e diminuir toda a ciência que você tem atrás disso de vendas. Eu só estou querendo passar uma mensagem para o pessoal que venha ouvir isso depois, que é o seguinte, a sua técnica é uma técnica simples do ponto de vista, é simples de entender. E na hora que a gente vai implementar, é que a gente vê as nossas deficiências, a gente vê como que a gente tem tudo na cabeça, mas a gente tem que saber comunicar isso na linguagem, saber se mostrar, saber aparecer para o paciente de uma maneira que ele enxergue um pouco aquilo que vai acontecer do benefício dele. Isso é tão simples, isso é tão básico, só que a gente, de novo, a gente está com a cabeça tão Complica ligada, tudo. tá com a cabeça tão ligada, como eu vou resolver aquele, porque os manejos são complicadíssimos, é suficientemente complexo para você esquecer essa parte toda. Aí você vai, puxa a gente pela mão, você tem um time fantástico que ajuda, vai puxando pela mão. Aí depois, quando você entra, cara, funciona. Eu sou um cara voltado para uma questão. Todo paciente que eu tiver, ou psiquiatra que cuida, que dá remédio, né? Você quer medir a pessoa? Eu só tenho uma medida. Qual é o resultado? Deu resultado? O paciente está melhor? O psiquiatra Exatamente. deu remédio, está melhor? Beleza. Se não está, cara, volta para trás porque não está dando certo e vamos fazer os manejos, vamos fazer as parcerias, vamos tratar daquilo que está dando certo.
e você dá resultado. Então, para ficar bem claro, Nanda dá resultado, Nanda sabe ensinar a gente a pegar high ticket. Tem essa questão do dinheiro, mas ela é consequência de você se estruturar na qualidade de quem te dá valor. Por quê? Porque se o paciente vem e vê valor naquele teu trabalho, cara, meio caminho andado, sabe mesmo? Exatamente. Eu quero fazer uma analogia do que você falou da simplicidade do Health Plan. Você acha que é da turma 10 ou 9, Sabe? né? Essa coisa de julho, agosto ou junho, É, isso para mim. Eu não sou TDAH, mas a Cris que decorou, a Cris Selva, a doutora Cris Selva. Mas você é da turma 9 ou 10. Então teve 9 ou 10, né? Ou 8, sei lá, turmas antes de você. Até chegar nisso, isso é uma coisa bem simplificada que todo mundo conseguisse entender. É difícil também, não é fácil. Antes tinha aula lá, tinha não sei o quê, não tinha esse de eu analisar ao vivo. E eu fui vendo que, por mais que eu achasse muito simples de entender, eu sou a paciente. Então, o que é simples é fácil. Eu não sou profissional de saúde. Então, também tem esse negócio. Que é a diferença de você comprar, por exemplo, você tem um computador, laptop, ou tipo um Dell ou um Apple. Você já comprou um dos dois? Qual dos dois você gosta? tudo é Apple na minha casa, os quatro, tudo é Eu Apple. amo. Eu também. Eu sou viciada em Apple. Aí hoje, então você vai me entender muito bem. Hoje eu comprei um Dell de presente. A gente comprou um computador que teve várias Traidora, funcionalidades. Oi? Não entendi. Quê? traidora, Traidor. não é. Não é para mim, não é para mim, mas a gente precisava para a empresa desse computador da Dell, por mil questões, placa de vídeo, mil questões. Aí eu fui comprar o computador da Dell aqui, porque comprando aqui é muito melhor para levar para o Brasil, essas coisas aqui. Aí comprei o computador, demorou 40 minutos para comprar o computador. Eu não entendia nada. Placa, sei lá o que. Eu fiquei, gente, mas eu comprei. E eu comprei esse laptop, que é, sei lá, super simples, que é coisa de estudante, não sei o quê. Demorou 1 minuto na loja comprar isso aqui, cara. 1 minuto. Escolhi, tá, quer mais memória ou não quer? Acho que foi o que o cara me perguntou. 1 minuto. Chega o recibo, você paga no Apple Pay, sabe? Umas coisas assim. É muito surreal. Então, assim, toda vez que eu tô lá colocando mais alguma coisa nova, aliás, não é nem coisas novas, mas que eu tô modificando o jeito de explicar alguma das estratégias, eu penso, qual que é a maneira mais fácil de vocês entenderem, implementarem e da gente entender como paciente, né? Porque que adianta? Você que está do mercado corporativo já sabe, tem 1000, né? Tem uma toca do coelho aí para entrar em termos de vendas, né? Essa questão do health plan, ela passa a ser, vamos dizer, uma abordagem muito forte e específica, é o que todo mundo fala, foco no cliente, foco no cliente. Uma coisa é você falar, outra coisa é você entender o que é foco no cliente. Porque depois que você tem a experiência de viver o que é um health plan, o teu time ajudar a gente a fazer e você percebe, vou contar mais só uma coisinha para você entender o que é o health plan, que ele não morre no health plan. A paciente veio falar do relacionamento com uma pessoa. Aí eu falei, não, entendo que seja uma questão. E ela, primeira sessão, segunda sessão, terceira sessão, só falando do relacionamento. Na terceira sessão, o foco era quem? A minha paciente ou a pessoa que ela estava se relacionando? Eu percebi, né, claro, que era a pessoa que estava se relacionando e eu precisava mostrar isso para ela de alguma maneira. Que o relacionamento era importante, mas em perspectiva, Foca. se a gente colocasse o foco naquilo, ela ia perceber uma coisa. O que eu fiz? Vamos pegar os problemas dessa pessoa que você está com problema de relacionamento. Problema 1, 2 e 3. Como era filho, sabe o que ela falou no final para mim? Ela botou a mão no rosto assim e falou, Fernanda, depois de ver os 3 problemas desse filho, o relacionamento não tem pouquíssimo Ai, valor. ficou mudo, eu não ouvi. O relacionamento o quê? Praticamente não tem valor, porque se eu pudesse, eu resolveria os 3 problemas desse filho e o relacionamento ficaria em outra Segundo plano. iniciativa. Por quê? Porque, na verdade, é o contrário. Se eu tiver que arriscar o meu relacionamento com o meu filho para ajudá-lo a resolver os problemas dele, eu resolvo os problemas dele mesmo arriscando. Ou seja, eu vim aqui reclamando do relacionamento, mas na verdade eu descobri que resolver os problemas dele, isso é uma coisa muito mais importante. Por que eu estou te falando isso? Porque quando você pega e você vai fazendo o health plan,
você está fazendo o quê? Você está fazendo foco total na outra pessoa. E quando a pessoa chega reclamando de uma coisa, mas que você vê que o foco tem que ser outro completamente, alguém já te ensinou a mudar o foco e colocar de uma maneira que é para outra pessoa entender aonde está o foco. Então, o que eu fiz entre aspas? Eu usei a técnica da Nanda, olha que safado, eu usei a técnica para mostrar para a pessoa como que ela pode mudar de foco e aonde está a coisa importante. Por mais que o amor de mãe dela esteve sempre ali, tudo, o diálogo, estava tudo sempre ali. Só que ela precisava inverter. Ou seja, uma coisa que ela tinha medo, hoje ela coloca em risco por um bem muito maior. Entendeu? Então, assim, para passar isso para o paciente, é mais ou menos a mesma coisa, entendeu? A mesma pegada, a mesma técnica, vamos dizer assim. Foi isso. Maravilhoso. O que você diria para a gente encerrar aqui para outros psicólogos, psicanalistas que estão assistindo a gente, que sempre fazem as mesmas perguntas, mas como que eu vou conseguir atrair pacientes sem as redes sociais? Mas será que eu só trabalho com consultas ou eu só atendo online? Essa estratégia do Health Plan vai funcionar para mim? Esse método é para mim? O que você diria para eles? Eu digo assim, ouça a Nanda, faça perguntas para a Nanda, porque ela vai te orientar. Então, se ela está dizendo para você que hoje em dia o Instagram não vai mais te trazer novos pacientes, é porque ela está certa, não vai trazer. Então, o que você faz? Que foi uma das perguntas que eu te fiz. Então, o foco é o quê? Eu foco nos meus amigos para me trazer paciente ou foco em todos esses médicos que trabalham comigo, porque é lá que estão os pacientes que precisam de saúde mental, sejam eles psiquiatras, sejam eles gente que é gastro, seja outras, vários tipos. Aí você falou, foco nos profissionais. Então, foi exatamente o que eu fiz e é daí que aumentou muito a indicação de paciente. Então, eu diria para eles que você só consegue fazer uma mudança, né, de estratégia a partir do momento que você confia na pessoa para quem você está pedindo orientação para mudar a estratégia. Então, é o seguinte, algumas estratégias podem dar certo, mas eu só acredito assim, com focar em uma e stick to the plan. Então, uma frase Nanda tem um plano que funciona para todos esses profissionais que estão aí. Então, stick to the plan. A Nanda falou, faça, mas faça com coração. Tipo assim, abandone, faça o luto depois, mas abandone as suas ideias antigas, faça o que a Nanda mandou e você vai ver que vai virar. Porque, como você mesmo fala, você já está no 9º curso, 10º curso, desculpa se eu não sei onde eu estava, mas assim, se não fosse bom, não estava esse tempo todo. E eu sou mais um aqui que vem assim, feliz, tô contente do dia que eu decidi realmente investir, porque virou, então já virou. E agora, eu diria, faturar o dobro é só o começo. Muito bom. E olha só, você está literalmente no começo, tem poucos meses, está vindo aí os juros compostos. Então, se prepara e vai me mantendo informada de como estão seus resultados, seus pacientes, como estão seus health plans, como está tudo, que eu quero saber. Queria te agradecer muito por ter participado também. Sim, senhora professora, deixa comigo. Obrigado por nada. Obrigada.